Olá, meu povo do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aldemir Oliveira e para hoje nós temos o seguinte: grandezas diretamente e inversamente proporcionais em situações do cotidiano, identificando e solucionando os problemas. E para o nosso objeto de conhecimento, nós temos grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Vem comigo! Vamos observar as seguintes situações aqui do meu lado. Nós estamos vendo que os carros estão exatamente trafegando nas rodovias. Aqui também ao lado nós temos uma corredeira, que também está evoluindo em relação a um determinado ponto, só não sabemos qual é o ponto. Também observamos aqui uma cachoeira que também corre para um determinado ponto. E também nós temos agora os atletas participando de uma breve maratona. E o que essas imagens têm a ver com a nossa aula de hoje? Observe que nós temos, então, grandezas. Grandezas por quê? Porque existe fator movimento de ambos os elementos e, portanto, nós vamos exatamente começar com esta pergunta: o que é uma grandeza? Grandeza é o que pode ser medido. A grandeza não é objeto que pode ser mensurado, mas a medida é possível graças ao que você atrela ao número, como, por exemplo, distância, peso e velocidade. Quando você acrescenta exatamente números a uma determinada situação, você está diante de uma grandeza. Ou seja, tudo aquilo passa a ser mensurado devido a um número. Ok? Então, vamos agora observar a proporcionalidade entre grandezas. Como é que você pode identificar numa determinada situação, problema, se você está diante de uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Olha só, vem comigo. Neste exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. Um automóvel move-se a 60 km por hora e, em determinado tempo, consegue percorrer 240 km. Se esse automóvel estiver a 120 km por hora, ele conseguirá percorrer 480 km no mesmo período de tempo. Então, vamos observar aí o que está acontecendo. Então, veja bem, ele estava a 60 km por hora, ele conseguiu um determinado tempo. Aí, o que aconteceu? A velocidade aumentou para 120, certo? Automaticamente, ele percorreu uma quilometragem maior. Então, nós estamos observando aí um aumento de uma grandeza em relação a outra grandeza. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma grandeza proporcional. Ok? Gravem isso! Vejamos então como podemos comparar as grandezas. A proporção, ela é uma relação de igualdade entre razões e assim apresenta a comparação de duas grandezas diretamente diferentes em situações. Então, se ela é uma proporção, nós temos que buscar exatamente essa ferramenta para trabalhar dentro do problema. Como, professor? A primeira razão estará, digamos assim, A está para B, assim como C está para B. Ou seja, estabelecendo uma igualdade entre duas razões. E ao estabelecermos uma igualdade entre duas razões, nós temos uma proporção. Essa relação entre as grandezas ela pode ocorrer de maneira diretamente ou inversamente proporcional. Vejamos como isso acontece. Então, como funcionam as grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Não esquecendo que você deve estabelecer, primeiramente, uma relação entre as grandezas da tua situação problema, ok?
Vejamos então como fica a questão da proporcionalidade direta e da proporcionalidade inversa. Vem comigo para o nosso exemplificando, olha só. No nosso exemplificando, nós temos o seguinte: em um açougue, um cliente pede R$18 de carne de um determinado tipo, né? Não sabe ainda, nós não sabemos, também não precisa. Sabendo que 1 quilograma dessa carne custa R$25, então a quantidade de carne que esse cliente vai levar é de... Primeiro você faz uma análise em relação às proporções que essa situação está trazendo. Olha só, o quilo da carne custa 25, mas o cliente só tem 18. Então, automaticamente, olha só, se eu só tenho 18, eu não vou conseguir comprar 1 quilo de carne, não é verdade? Portanto, se eu tenho uma quantia menor de dinheiro, automaticamente eu vou levar uma quantia menor de carne. Se eu tivesse os R$25, eu poderia levar 1 quilograma de carne. Portanto, nós estamos diante de uma proporcionalidade direta. Se ela é uma proporcionalidade direta, vejamos a resolução dessa situação problema, certo? Então, é fácil por se tratar de grandezas diretamente, como eu já havia explicado. Com pouco dinheiro, eu vou levar uma quantia menor de carne. Então, a questão é descobrir qual é essa quantia menor de carne que esse cliente poderá levar. Nós temos que estabelecer exatamente a multiplicação cruzada, então temos que... Então vamos ver como ficou essa estrutura matemática, certo? Realizando a proporcionalidade entre as informações dessa situação problema, nós vamos ter a seguinte igualdade, ou seja, nós sabemos que eu tenho R$18 e quero comprar uma determinada quantidade de carne, mas eu tenho a informação que o quilo dessa carne na qual eu vou comprar, ela custa exatamente R$25, certo? Então eu tenho o quê? 1 quilo equivale a 25, X, que é a minha incógnita, que eu não sei o quantidade de carne que eu posso levar, vai para a 18. Fazendo a relação cruzada, nós temos então 25 vezes X igual a 18 vezes 1, que é 1 quilo lá. Feito isso, e resolvendo essa equação, nós temos 25 vezes X dá 25X. 18 vezes 1 vai dar 18. Olha só, eu quero saber exatamente o valor de X. Se eu quero saber exatamente o valor de X, eu só posso descobrir quando eu não tiver, ou seja, uma quantia diferente de 1 na frente do X. Mas existe uma multiplicação aí nesse termo algébrico, certo? Entre uma letra e um número, existe a operação de multiplicação. Como nós queremos determinar o valor de X, então o 25 que está na condição de multiplicador, ele vai exatamente passar para a condição de denominador, por conta da operação inversa, que é a divisão. Então, olha só, para descobrirmos o valor de X, nós teremos então, como ele passou na condição de divisor, eu tenho 18 dividido por 25. E 18 dividido por 25, fazendo a continha, vai dar 0,72 o quê? Quilogramas. Ah, mas essa coisa ainda não está bem clara na minha cabeça. Mas eu não vou poder levar 1 quilo, mas então, quantas gramas eu estou levando? Já que saiu a unidade em quilogramas. Ora, nós temos no nosso sistema o seguinte, quilograma, o hectômetro, né? Decâmetro e o grama. Então, você vai se deslocar exatamente assim. Observa a vírgula aí, para ter esse entendimento. Não há necessidade, mas você pode querer saber algo mais concreto. Então, multiplicando, certo? Por quanto? Por 1, 2 e 3, porque eu vou andar 3 casas. Está no quilograma, eu vou passar pelo hectômetro, aí vem o decâmetro e que vai chegar o grama, né? Quilograma, hectograma, o decagrama e a grama. Então, multiplicando por 1000, você chega em 720 gramas, tendo o real, né? O real quantitativo de carne que você vai levar, ok? Então, agora vamos para o nosso aplicando. Vem! Então, vamos ao nosso aplicando de hoje. Na situação problema, ela traz o seguinte, olha só, em uma fábrica há 5 máquinas
porque produzem 4.920 peças diárias. Em um determinado dia, 2 máquinas ficaram paradas para manutenção. Sabendo que não há diferença na quantidade de peças produzidas entre as máquinas, o número de peças produzidas nesse dia foi de... Então, primeiramente, pessoal, identificar se você está diante de uma proporcionalidade direta para a situação ou se ela é inversa. E quando eu acabo de identificar, ou como eu identifico? Ora, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Caso isso ocorra, você estará diante de uma proporcionalidade direta. O caso contrário, qual é? Eu tenho uma e a outra aumenta. Quando eu olho para a outra, uma está diminuindo e a outra também está aumentando. Ocorrendo isso, você está diante da proporcionalidade inversa. Então, vejam bem, olha só, eu tinha 5 máquinas, ok? Produzindo 4.920 peças. Essas máquinas caíram para 3. Será que a minha produção vai ser a mesma? Vamos ver? Se for a mesma, alguma coisa vai estar errada. Por quê? Porque eu tenho um quantitativo de máquinas menor trabalhando. Então, vejam bem, olha só. Então, já vimos, através da análise, que estamos diante de uma proporcionalidade direta. Então, agora estabelecer exatamente a razão e achar a proporção entre essas razões, ok? Então, sabendo que 5 máquinas produzem 4.920 peças, queremos encontrar quantas peças serão produzidas pelas 3 máquinas. Então, já identificamos as grandezas, então vamos agora estabelecer a multiplicação cruzada. Estabelecendo a multiplicação cruzada, nós temos, olha, 5 vezes x é igual a 4.920 vezes 3. Estamos diante de uma pequena equação. Multiplicando 5 vezes x vai ficar isso, porque eu quero descobrir o valor de x, e lá em cima na multiplicação de 4.920 vezes 3 eu chego a 14.760. O 5 está multiplicando, então a operação inversa é a divisão. Ele passa dividindo, e dividindo 14.760 por 5, nós vamos encontrar a 2.952 peças. Portanto, isso significa que 3 máquinas produzem um total de 2.952 peças. Então, meu povo, vamos para as nossas considerações finais. Então, chegamos no momento final da nossa aula e vejamos as seguintes considerações. Hoje estudamos grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais ligado exatamente a problemas do nosso cotidiano. Então, nós vimos o que era uma grandeza. Então, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, é uma situação ligada a uma informação através de um número, certo? Porque aí eu posso exatamente estabelecer a grandeza. Nós vimos que quando você identificar isso, estamos diante de uma proporcionalidade. E, ora, toda e qualquer proporcionalidade, ela vem de onde? Ela vem de razões. E depois que nós tivermos as razões, nós podemos comparar, certo? Se nós estamos diante de uma proporcionalidade direta ou de uma proporcionalidade inversa. Essa comparação só é possível no momento da identificação da tua situação problema. E aí depois como funciona isso? Ora, para funcionar, nós precisamos então criar as razões e estabelecer a igualdade entre essas razões. De certa forma, ao estabelecermos as razões, eu estou diante de uma proporcionalidade e aí você vai resolver de forma cruzada. Resolvendo de forma cruzada, você terá a tua situação, que seria uma situação diretamente encontrada ou uma situação inversamente encontrada. Ok, meu povo? Essa foi a nossa aula final, beleza? Falamos exatamente de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Se você quiser saber mais, você pode assistir às nossas aulas do Contraturno Digital em todas as plataformas e pelos canais de televisão que você conhece. Tchau, meu povo!